Helena, o podcast está pronto. Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade. Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa? Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona. Olá, ouvintes. Eu sou a Alana Azevedo. E eu sou Raíla Azevedo. Pris, estamos oficialmente de volta para mais uma temporada. Retornei de novo pra confirmar o meu papo. Se entrar nos meus caminhos, não vou ser dona dos meus atos. Já que você retornou, demorou bater de frente. Chega... Não era com essa voz aveludada que ela cantava, Não, né? Era brava. Era raiva. Chega dessa caosada que a chapa vai ficar quente. MC Kat, MC Nem. Vamos adiante. Voltamos. Uma salva de palmas. Nossa, totalmente desincronizada. E aí eu vou fazer a pergunta aqui. Descansamos? Não tanto, né? Não descansamos como vocês imaginam que é uma pausa. Por quê? Os episódios extras, eles continuaram a todo vapor. Sim, sem parar. Mas eu confesso que eu tive meu tempo, meus dias lá, que eu fui para as Bahamas. Uhum. Tomei meus bons drinks no Bahama abacaxi. Maldivas? Eu não perguntei pro piloto. Só pedi pra me deixar lá. Para em Bahamas, próxima parada. Bahamas. Vai lá, Bahamas, tomar um drink no abacaxi, acho chique. Ser na beira da praia, pé na areia, caipirinha. Mas a verdade é essa, a gente deu uma pausa, né, dos episódios da temporada que fica disponível, né, os episódios que ficam disponíveis para geral. Continuamos com os episódios extras, continuamos com o Umbral FM. Sim, com a nossa vida. Raíla, né? com o Eduardo de férias. Gente, a minha sorte foi que o Pedro também estava de férias. Então, assim, porque eu já estava triste. Que eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou arrumar? Para entreter esta criança. Que não para um segundo e quer brincar o tempo inteiro. Fora o serviço de casa, né? Que não para. Socorro, Deus. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque, aqui estamos. Mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Você que está nos ouvindo já faz parte do Clubinho das Pris, porque esse é o espaço exclusivo para apoiadores do Dona Helena Podcast. E a partir de R$10 mensais, você apoia o nosso trabalho e ajuda a manter esse podcast aqui que vos fala de pé, meu amor. Exato. E, em contrapartida, tem acesso a mais de 100 episódios extras. Detalhe, tá? Não são episódios curtinhos, pílulas, não. Episódiozão, meu amor. Sim, é o mesmo tempo. Aqui não tem essa, não. É isso aí. O link para se tornar um apoiador tá na descrição desse episódio. E se você escuta pelo Spotify, consegue ouvir esses episódios extras também pela plataforma. É só procurar por Clubinho das Pris e fazer a integração com o Apoia-se. Let's go, girls! E hoje é dia de trazer aquelas histórias que na hora que a gente viveu, assim, não foram essa Coca-Cola toda, né? Sim. Foram histórias que às vezes fizeram a gente passar raiva, nervoso, né? A ansiedade atacar. O sentimento de ódio. Só que depois que passou o episódio, ficou o quê? A risada. História pra contar. Ficou história pra contar. Pra mim, um exemplo clássico disso, que nem esperou, a gente nem teve que esperar meses pra rir da situação. Foi logo no dia seguinte. No dia que a gente tava sóbria e vimos o que a gente tinha feito. Que foi o fatídico dia do carnaval, eu e Raíla, nossa briga por conta dos R$20. Na verdade, a briga que você arrumou, falando que... Eu fui... Errei. Errou, foi moleca. Errei. Porque, só vou dar uma pincelada, porque essa história, acho que já faz um tempão que a gente contou, não sei se você se recorda, se não tá fresca, mas a gente estava passando o carnaval em Andrelândia, as duas, né, pra lá de Marrakech, pra lá de Bagdá. E aí, eu tive uma vontade de comer um hot dog. E eu não tinha dado uma bitoquinha. E a Raíla puta, porque eu não tinha beijado na boca. Ninguém. Então, era o último dia do carnaval. Aí, eu virei e falei assim com ela... Meus R$20, me dá meus R$20 que eu quero comprar um cachorro quente. E eu não lembrava, porque e ela, não, R$20 tem que R$20, porque eu não tenho com R$20. Eu falei, me dá os meus R$20. E eu respondi, não está comigo, querida. E foi aí, aquela brigaiada. Disso, foi ladeira abaixo. O pior... Não, isso não foi o pior. Pra mim, o momento que...
A gente perdeu a mão, foi no carro, Celtinha do Alan, duas portas. Vinho, era vinho. Celtinho, vinho do Alan, 2 portas. Eu tava passando mal, assim, né? Tipo, bebaça. Aí o Alan virou e falou assim, querem ir pra casa? Eu levo. Aí, eu e a Letícia falamos, vamos. A Raíla, pronto, foi a gota d'água. Sim, que eu ela falei, tá ela inventando. não tá passando mal nada. Isso tudo porque eu não tinha peguei pegado ninguém. E Último aí- dia de carnaval. Mas imagina, seu último dia de carnaval, a pessoa não sabe beber, dá PT e estraga a sua noite. Minha filha, você teve todos os dias. Você tava ali aos 45 do segundo E era tempo naquela querendo época, marcar gol. a gente tinha pra dar beijinho, era só em data festiva, assim, ó, não era fácil. E aí a gente entrou no carro, a Raíla foi enchendo o saco sem A parar. Lana tentou me agredir. E aí eu tentei dar um tapa na em você, minha né? cara. Aí eu falei, E eu cala só a boca! lembro que eu falei, se pegasse na minha cara, nossa senhora. E aí eu fui sair com o Aí carro. falando em voz alta agora dá uma vergonha. Não, aí eu saí com o carro em movimento. Pulou, Alan fechou. louquinha. Alan fechou o carro, foi atrás de mim. Aí a Raíla pulou a janela do carro. Nem sei, foi uma vergonha. E no Aí outro no dia seguinte, eu falei… Aí ela colocou a mão no bolso dela e o dinheiro tava lá. A nota de R$20 tudo tava lá. começou. O escarcel, porque você não quis conferir se o dinheiro tava no seu Verdade. bolso. Não, o escarcel foi porque você passou mal e a gente teve que ir embora. E Mas você? eu era uma camponesa que não tinha muita coisa na cabeça. E o resumo da ópera foi que realmente você não pegou ninguém nesse carnaval. Ninguém. Ainda levei um estica no meio da rua de que vocês me deram, que era meu aniversário. Imagina, gente, eu lá, toda arrumadinha, um pegou na minha mão, num braço, um outro na perna, o outro me esticou no meio da rua. Deu um estica. Que palhaçada. Palhaçada. Isso daí eu acho uma Palhaçada. palhaçada. Eu não vou embora. Meio esse Mas estilo. essa foi a história, entendeu? Foi ruim de viver aquela noite bêbada, Mas Raíla até puta. hoje rende pano pra manga essa história. E a gente fica aí, gosta de contar. Posso fazer uma sugestão? Pode. Eu acho que a gente pode ler também o que as nossas Pris e os nossos Pris nos mandaram, né? As histórias dele. E nós vamos complementando com os nossos casos. Sim, O que que você acha? acho justíssimo. Bora pro nosso Cafezinho com a audiência. Eu vou começar com a do Gleiderson Roger, porque foi uma também envolvendo o carnaval. A pior situação foi um dos meus primeiros carnavais da vida. Eu morava muito longe de onde rolavam os blocos e dependia de metrô para ir embora. Porém, parece que todo mundo também dependia disso. E quando eu fui embora, estava impossível de tanta gente. Foi ficando tarde e nós não tínhamos nenhum lugar para ficar, nenhum outro meio de transporte. E aí começamos a andar na direção da casa de um amigo que, adivinha, eles também não sabiam o endereço. Ou seja, não tinha como voltar de metrô, não tinha dinheiro para um táxi, não tinha um ônibus. Não tinha um endereço. Andando sem o endereço. Deu meia-noite, não achamos a casa e ele não atendia a gente. Sentamos em um posto de gasolina prontos para dormir no chão até o dia seguinte, quando, de repente, chega o meu amigo com o pai dele. Isso daí, minha filha, Foi. é o anjo da guarda de vocês, tudo ele trabalhando junto. Imagina o trabalho que deu. Eles ficaram horas rodando pelo bairro procurando a gente. Fomos para casa dele e dormimos. Até hoje, eu vou para casa cedo no carnaval para não passar perrengue. Nossa, Cara, e eu não sei, porque o Gleiderson não falou pra gente qual que era a cidade, mas às vezes se você tá num lugar que é, sei lá, uma cidade capital, sabe? Que é mais perigoso. Nossa, imagina Olha a ficar situação. ao relento. E sabe uma coisa que eu já fiz e eu me arrependo? Do tipo, tá em Minas, assim, numa cidade. Aí todo mundo tá curtindo e eu quero voltar pra casa. Volta sozinho. Voltar sozinha, assim, 2 da manhã, anjo da guarda. Muito obrigada, porque assim, a responsabilidade que eu tive foi 0. Porque a gente vive num mundo onde você, sendo mulher, andando 2 horas da manhã numa rua escura, Sim, você fica com medo, entendeu? Vulnerável, a gente fica vulnerável. Mas o que a gente estava falando dessa história do Gleiderson, que lembrou de uns amigos nossos que fecharam uma casa. Sim. Não foi carnaval. E foi confirmado. Foi ano novo.
Um amigo deles virou e falou assim… Conhecido do bairro. Conhecido. Não, vai lá, tem essa daqui. Casa do meu pai. Casa do meu pai, eu tá lá. alugo pra vocês. Eu alugo pra vocês. Eles chegaram lá, não tinha casa de pai nenhum. Não existia. O menino, ele simplesmente… Deu o endereço totalmente da cabeça dele. E a troco, gente, de nada. Nem era do tipo, era um golpe, era um sequestro. Não, ele simplesmente… Mitomaníaco. Eu acho que ele quis inventar que o pai dele tinha uma casa em Angra. Eu fico pensando, ninguém deu um tabefe. Eles queriam ter pegado o colega. E todo mundo ficou dentro do carro. Ficou dentro, zanzando, até que tinha um amigo que também morava lá e falou, não, fica aqui em casa. Olha, sacanagem. Uma sorte. Porque assim, na época, eles foram tudo liso, tudo duro. Ou seja, não tinha isso de, não consegui… Só tinha dinheiro pra dosinha de tequila. E olhe lá. Não consegui uma casa, vamos alugar outra pousada. Não tinha essa opção. Ou era voltar pra casa, ou era morar no carro. Passar a virada dentro do carro. Nossa. Gente. Não, é uma… Eu até hoje, que às vezes eu vejo esse menino. Eu até hoje dá vontade de perguntar, por quê? Por que fizeste isso? Não, é maluco. Qual foi o intuito? Não regula bem, sério. Eu vou agora para da Marcela Fortes. Quando eu peguei Berne no primeiro trabalho de campo da faculdade, garota saída de São Paulo, capital, chorei que nem criança. Pensei em desistir da faculdade, fui no hospital e ninguém sabia o que fazer. Depois, umas amigas espremeram pra mim e hoje em dia conto rindo e com orgulho. Foi no hospital? O hospital não sabia? Que isso, né? Ninguém tá no hospital, meu amor. Eu lembrei… Pelo amor de Deus. Essa história, eu lembrei que a vovó também já pegou Berne. Eu não lembro. Vovó. Mas a gente já era nascida quando vovó pegou Berne? Meu amor, a gente já era ou adolescente ou pré-adolescente. Não lembro. Porque eu lembro da situação e era… Saiu um bichão, tá? Um bichão. Pode confirmar isso com a minha mãe, com a sua mãe. Eu sei que até hoje eu tenho medo. Eu não sei exatamente o nome do inseto, mas a gente conhece aqui, pelo menos lá na rua, falava lavadeira. Que quando chegava perto, a gente saía correndo. Porque falava que se ela te encostasse, dava Berne. O que era a lavadeira? Era tipo bichinho fininho. Que fica voando. Ele é longo. Eu não sei, eu esqueci o nome. Tá, eu já sei. Sabe qual que é? Sei. Não é mariposa. Não, eu sei, a lavadeira. Então, a vovó pegou, tadinha, Berne. Aí eu fiquei imaginando, nossa, imagina se ela deve ter pousado então na vovó. Sim. E eu tenho medo até hoje. Quando tem esse bicho perto, eu passo longe. O que eu peguei, e também pra mim foi levemente humilhante, foi quando, depois de adulta, tive piolho. Verdade. Nossa, gente, uma coceira. Sério. Nossa. E aí, eu lembro que eu tava coçando a cabeça, pedi pra minha mãe olhar, minha mãe falou, não tem nada. Aí, beleza. Aí, eu ia pro trabalho, assim, muito, querendo. Né? Eu queria ir pro banheiro, só ficar coçando o meu cabelo, assim, coçando a minha cabeça. Até que um dia eu tava tomando banho, isso lá na vovó também. Aí, eu tomando banho, assim, esfregando meu cabelo. Nunca eu tiro a mão da cabeça, assim… Aí eu vi um piolinho. Nossa. Aí foi meu fim. Eu tenho pavor. Foi meu fim. E você ficava, né? Eu não chegava perto. Tinha hora que eu botava até uma toalha na minha cabeça pra tampar sempre com o cabelo preso, porque eu tenho pavor. E aí passei o remédio, caiu a piolhada. E não faz muito… Sabe pior que o que foi pior é que eu já era adulta. Isso daí foi 2019. Entendeu? Nossa. E eu não na época eu não contei pra ninguém. Do meu trabalho, fiquei quietinha. Não, imagina, porque o povo ia tudo achar. Só de você falar, gente, tô com piolho, ia começar uma coceira psicológica na cabeça de todo mundo. E eu fiquei, boquinha fechada. Eu fiquei apavorada. Nossa, momentos de tensão. Vou continuar com a história da Manuela Cunha. Ter sido atropelada de ré por um Celta na rua do meu trabalho. Não ter aceitado a ajuda do imbecil do motorista que estava fazendo coisa errada em contramão. Terminar o meu trajeto até o trabalho. Bater o meu cartão de ponto e entrar no departamento falando: bom dia, meninas! E aí ela vira e fala: vocês podem me ajudar? É que eu fui atropelada com a maior naturalidade do mundo. Todo mundo desesperado e eu como se nada tivesse acontecido, achando que ia dar para trabalhar. Me levaram para o hospital e não quebrei nadinha, mas me ralei bastante e rendeu 3 dias de atestado e umas semanas andando mancando. É absurdo, mas consigo rir e tirar risadas contando isso nas rodas de conversa por aí.
Cara, Nossa. eu me imagino fazendo isso, sabe? Do De, tipo, né? mas eu acho que eu não conseguiria chegar. Bom dia, meninas. Eu ia chegar, bom dia, gente. Eu Já fui chorar, bem nervosa. atropelada. Igual uma criança. Não, eu já levei um tapa de uma Kombi. Mas É. eu que tava errada, Sim. né? Que eu fiquei passando, olhando o celular. E aí a Kombi me encostou. Só que me deu uma doidinha. Mas eu fui, fingi, nem olhei pra ninguém marcar minha cara. Mas esse negócio aí, a gente fica sem graça. Eu cheguei chorando no serviço e era só eu. Só chorei também, porque só tinha eu. Sabe o que eu lembrei isso de carro? Que eu sigo, não sei se vocês conhecem, se não conheçam, a Dandara Pagou. Aí eu sigo ela nas redes e aí ela tá aprendendo a dirigir já faz um tempo, né? Pegando carro, alugando e tal. E aí ela foi para algum lugar, que eu não me lembro qual, dirigindo. E na hora de parar, ela esqueceu de puxar, tava numa estradinha, o freio de mão. O carro foi voltando Ai, e caiu gente. dentro de um lago. Que isso? Sorte que ela não estava dentro do carro, né? Mas ela falou que foi horrível e depois virou história pra contar. Não, eu tenho com moto, eu tenho um pouquinho de trauma de moto. Porque a primeira vez que eu subi numa moto, tava com um amigo. E aí, eu não sei o que eu fui fazer, que ele me deu uma carona. E aí fomos, a moto parou no meio do nada, simplesmente parou no meio do nada, um matagal, já era quase meia-noite. E ele falou, eu vou tentar da partida aqui, a moto vai andar, você pula. Com a moto andando, a moto em movimento. Eu já tava trancando, que é a primeira vez que eu tava andando de moto. Pois eu tive que ajudar a empurrar a moto. Quando ela começou a andar, eu tive que ficar correndo do lado e pular na moto para poder sair daquele lugar. Deu certo? Deu certo, graças a Deus. Mas assim, ó, me tremi toda. Fiquei toda… Sabe quando você fica por dentro, se tremendo? Deus me livre. A Beatriz Ampar mandou uma história de cocô. Então, nós teremos outras 1000 para complementar. Sim. Vai, Pri. Um homem cagou nas calças na poltrona do meu lado no ônibus, em uma viagem longa. Coitado. Parecia que ele tinha jogado bosta na minha cara na hora. Mas agora que passou, até que é engraçado contar. Ele começou só peidando a cada meia hora, muito fedido, mas passava. Depois de certo momento, o cheiro ficou constante e não passava mais. Foi desesperador. Quando o ônibus parou, ele não desceu. Deve ter esperado todos descerem. Cheguei em casa e fui correndo tomar banho, porque parecia que eu estava suja de tanto fedor. Eu saía. Motorista, me troca de lugar. Não ficaria, não. Não, de e eu verdade. fico imaginando, se pra Beatriz foi ruim, imagina pra ele. A humilhação. Mas assim, não existe banheiro. Tem banheiro, ainda mais na viagem longa, ele vai ficar peidando do lado dela também. Não, isso daí foi sem noção da parte dele. Mas eu fico imaginando se ele não achou que seria mais um pum, e aí não, mas mesmo assim, foi errado. Mesmo assim, um ônibus, a pessoa tá do seu lado, você vai… Eu não faço isso, porque eu sei do meu poder. Eu fico quietinha. Mas eu lembrei da última vez que eu tava aqui, né? Na casa de Alana e produção. E a Alana pediu uma comida mexicana. O que foi? Burrito, né? Eu comi burrito. Só que meu ônibus era meia-noite. E a gente começou a comer, acho que era umas 10 para… Não, acho que era umas 10 para as 11, que a gente saiu de casa 11h20. Na minha cabeça, eu fiquei pensando… Vai dar merda. Vai dar merda literalmente. Porque no caminho da rodoviária começou, minha filha. E eu, gente, juro pra vocês, eu fui… tinha hora que você falava comigo que eu… É horrível. Fica quieto. Não, mas eu evitei falar com aqui, você. Ó, até respirar cachorrinho. Porque a pior sensação que tem é você tá morrendo de vontade de ir no banheiro e ter que responder as pessoas do tipo, me deixa quietinha. E te juro, se eu tivesse descido e tivesse que ter pegado a minha mochila, não ia dar. Mas graças a Deus deu tempo. Foi na rodoviária do Tietê mesmo que aconteceu o crime, meu amor. Fui lá e fiz o meu trabalho. Fiz o que eu tinha. Você não tem problema, né, Raela? Gente, mas eu tava com uma dor de barriga. Foi tipo Pique as Branquelas, o filme. E eu falei assim, ainda bem que tinha gente conversando. E tinha um ventinho que tava vindo de cima. Eu falei, tá ventilando. E falei, também não tô nem aí. Porque quando a gente tá com dor de barriga, a gente não quer nem saber. É melhor ali do que nas calças, Aí, né? quando eu saí, tava a guardinha do lado. Eu falei, será que ela achou que eu tava passando mal, alguma coisa? Porque eu fiquei muito tempo no banheiro. E eu com medo, olhando com medo de perder o horário do ônibus. Mas, nossa, desesperador. Não, e aprendizado que ficou não comer nada
diferente, temperado Não, antes e de coisa, ir pegar eu tenho que ônibus. comer pelo menos 1h30 antes de pegar a viagem. Mas eu lembrei, outra coisa, é meio nojento, né? Tem uma amiga minha que ela falou que foi numa cafeteria, numa cidade, tipo assim, era a cafeteria mais requisitada da cidade. Uhum. Tava cheia, e ela falou que simplesmente tinha uma família e o cara levantou da mesa e saiu, deixando rastro de bosta pra onde Mentira! ele tava passando. Ele saiu e todo mundo, assim, o pessoal que ficou na mesa ficou sem graça. E aí a minha amiga falou: a atendente lá, moça, foi tentar limpar, só tacou água. Aquele cheiro dispersou. Puta que pariu! E ela falou assim: gente, imagina a vergonha dele, porque ele foi andando e foi cagando na calça. Deve ter tomado alguma coisa. Eu tô falando, café é poderoso. Eu me solidarizo. Ih, hoje eu tô errando todas as palavras. Eu me solidarizo com todas as pessoas que já Sim, fizeram cocô na calça. eu Porque, tenho- assim, Eu tenho uma ligação, um elo de, é uma de sensação, maternidade. gente, horrorosa. E deixa eu só fazer um último comentário, porque você disse que você não tem problema, né? Não tem. O seu cu não é preso. Não tem. Onde tiver que ir, Inclusive, você vai. me dar um Fricôzinho, fricô vou te dar. que vai ficar na minha bolsa pra onde que eu for. É. E aí eu lembrei que a gente tem uma amiga, não vou falar o nome dela, porque vai que não quer, né? Mas enfim, ela uma vez foi e fez cocô numa sorveteria de Volta Redonda, que eu nem sei se ainda existe. Não é sorveteria, é uma doceria. Doceria. Sorveteria fui Ainda eu. existe? Não, Acabou? naquele lugar acho que fechou. E aí se chamava essa doceria Oba Temos Brownie. E quando o nosso amigo contou a história da nossa amiga, que eles são casados, e ele, você acredita? Um banheiro minúsculo, ela entrou lá Gente. e cagou no Oba Temos Brownie. Juro, a gente ficou assim, rindo sem parar, porque de verdade, não dava pra imaginar aquele espaçozinho sendo empechado. Não dá pra imaginar a carinha dela de princesa soltando um cagão. Foi tipo a Railana Sol e Neve. Mas o que eu ia comentar é que isso virou quase um verbo aqui em casa. O oba, a gente transformou em sinônimo para quando quer ir no banheiro fazer número 2. E aí, tipo, produção tá lá no banheiro. Aí eu viro e falo com ele: amor, tá no obas? Aí fala: tô no obas. Ou então, nossa, eu acho que eu vou ter que dar uma obada antes de... A gente não fala, tipo, vai no banheiro fazer... Não, o número 2, vai no banheiro fazer cocô. Não existe isso, é só isso. Eu vou ir no obas. Nossa, eu dei uma obada. E aí ficou. Eu por e o conta Pedro, desse episódio fatídico. Essa nossa amiga, só concluindo, ela ouve. Então saiba que a gente usa o oba por sua homenagem. Sua causa, em sua homenagem. Eu lá em casa, eu não falo, não tenho isso oba, mas eu, na minha vida, não chamo banheiro de banheiro, eu falo toalete. Eu falo, eu vou ao toalete. Fala assim. Falo. Tá bom, que bom que você fala. Eu sou diamante da temporada, eu falo toalete. Vamos continuar? Vamos. Vou agora para da Aline. Aconteceu há muito tempo. Um ex-namorado me levou para andar a cavalo e eu acabei montando num cavalo mais velho. Bem mais lento. Mentira. Detalhe importantíssimo. Era a primeira vez cavalgando. O ridículo do ex ficou incomodado porque eu estava mais devagar e resolveu trocar os cavalos. Fui montar justamente no cavalo dele, que eu imagino ser mais experiente, né? Eu acho que é mais jovem. Mais jovem, um cavalo mais jovem. Os cavalos podem sentir o medo das pessoas, né? E eu, obviamente, estava super apreensiva. Mal comecei a cavalgar e o cavalo saiu disparado numa velocidade absurda, totalmente sem rumo. O ex não conseguia mais me alcançar. Desespero total. No impulso e no pânico, o que você acha que ela fez? Ela, epa! Conversar, ter um diálogo com o cavalo? No impulso e no pânico, ela decidiu se jogar do cavalo. Rolou umas 7 vezes no chão, parecia um tatu-bola. Podia ter dado muito ruim, uma fatalidade mesmo. No fim, a nossa Prialine ficou com o joelho inchado e perdeu a sensibilidade naquela área e a vida seguiu. Cara, que perigo. Muito. Porque tem queda de cavalo que é fatal. Que é fatal. Porque assim, imagina, porque
a gente, né, usa a expressão não sei quantos cavalos, não é? É, Do carro. Aí você tá em sim. cima ali de um Mas próprio. ele foi muito, né, a pessoa… Primeira vez da menina Ainda lá. bem que é ex, Aline. É. Isso daí, ó, eu já acho que já foi um livramento pra você. Que bom que não aconteceu nada de grave e hoje virou realmente história pra contar. Você acredita que eu nunca andei a cavalo? Não, mas ela falou… Égua do tio Ela falou Betinho. que ele caiu depois. Ele Anos caiu? depois, ela falou que ele caiu, se machucou bem mais que ela. Olha, Tudo que vai e volta. você já andou na faísca? Já, meu amor. Eu já andei na faísca. Papai já teve Aras, né? um aras de papai. Será que eu já andei na faísca? Todo mundo andava. Eu acho que o máximo foi Não, subir na mas faísca. eu não cheguei a andar sozinha, só subi, Não. deve ser pra tirar foto. Não tenho essa memória na minha cabeça. Eu nunca subi em um cavalo. Eu Nunca dei uma. subi. Você já deu uma cavalgada? O que Jesus acharia disso? Eu, na faísca, eu tenho essa lembrança. Eu Mas não também tenho. só uma vez, que eu sempre fui uma criança medrosa. Sabe o que eu lembrei? Que você até que falou, né? Da Dindim e da tia Valéria correndo de uma ratazana na Levando rua. corrida, a ratazana correu Mas atrás dela. Você sabe, a gente tem a imagem, né? Que rata é igual ratatouille. Não, tem uma ratazana, minha filha, que parece até Não, gambá. a ratazana avança. Avança. Ela sobe em O árvore, tá? rato, eu acho que não avança tanto, mas a ratazana, se você perceber, um rato, e ela é maior, né? Ela é maior. Ela é tipo um maior. gambá, minha Se filha. você vê uma ratazana, sai de perto, que ela vai pra cima, filho. Eu tenho Ela medo. não tem tempo ruim com ela, não. Ela encara mesmo, vai de frente. Eu tenho pavor. O que Tá a bom. gente já correu foi de um cachorro, mas assim… Gente, cachorro Vergonhoso. filhotinho. Cachorro filhotinho veio pra cima da gente querer brincar. Um bando de cavala velha ficou com medo, saiu correndo. Mas eu lembro que o meu coração… E eu nem olhava pra trás, eu batia tão forte que eu sei que a gente correu, entrou na sua casa igual um vulto. Tia Sônia deve ter se assustado, tia Melinha, porque foi uma correria. Eu lembrei agora, a gente estava falando do cachorrinho, do Cherry, o nosso falecido cachorrinho Cherry. Não tem nada a ver com tombo, mas a gente comprou um lanche na época e eu fui pegar alguma coisa e o Cherry foi e comeu o meu lanche. E eu tinha ganhado dinheiro de aniversário, então eu era a mulher do poder, né? A criança do poder. E Cherry comeu o meu lanche. Peraí, deixa eu só fazer uma observação. Você era criança ou isso daí você já trabalhava? Não, era criança. A gente não trabalhava ainda, não. Eu achei que isso daí foi na vida… início da vida adulta. Não, eu tinha ganhado dinheiro de aniversário. Entendi. Não era criancinha, 7 anos. Devia ter uns 11, Tá. 10. E aí, Cherry comeu meu lanche. Todo mundo ficou num quá-quá-quá. Uma risaiada debochando de mim. E eu com raiva. E como eu tava com posses, eu falei, o quê que eu vou fazer? Vou comprar uma pizza só pra mim e ninguém vai comer. Aí eu comprei uma pizza inteira, só que como eu sou trouxa e tenho coração bom, eu deixei todo mundo comer também a pizza. Você deixou os pobretões, né? Deixei, eu fiquei com raiva, mas não tinha necessidade daquele deboche, mas já tava com fome. Ficou debochando do meu lanche que ele comeu, eu falei, vou me vingar. Mas acabei gastando dinheiro 2 vezes, né, com 2 lanche. vezes, Pri. Vamos continuar o nosso cafezinho? E essa veio em anônimo. A avó de um amigo me mostrou as bolsinhas de crochê que ela faz. Eu elogiei porque eram fofas mesmo. E aí ela perguntou se eu queria que fizesse uma pra mim. Pra agradar, eu falei que sim. 2 semanas depois, ela me mandou um zap. Sua encomenda chegou. A palavra encomenda me deixou grilada. Mas eu tinha quase certeza de que era um presente, porque ela não tinha falado nada que era pago. Não falou nada de valor e deu a entender que seria um presente. Por desencargo, perguntei, quanto eu devo à senhora? Com aquela, assim, a te esperança. devo? Não, minha filha, não foi nada. Pois ela respondeu, prepare o seu coração, R$380. Eu quase tive um AVC. É uma bolsinha pequena, bem bonita mesmo. Mas assim, eu não tenho nenhuma bolsa de R$380. Aí ela falou que eu podia pagar quando pegasse a bolsa, que ela ia deixar com um neto, meu amigo. Fiquei umas semanas evitando meu amigo, até que não teve jeito e nos encontramos. E ele me entregou a bolsa e falou, vovó tava nervosa pra eu entregar logo, porque ela disse que você já pagou e eu não entreguei.
Aí o diabo sussurrou assim no meu ouvido. Ela pensa que você já pagou, então tá pago. E eu simplesmente nunca paguei. Mas assim, não Eu vou achei julgar. que ficou elas por Faria elas. mesmo, faria Tá mesmo. entendendo? E assim, não é querendo colocar preço no trabalho dos outros, mas naquele momento, a pessoa não tinha R$380. Então, assim… E sabe o que a gente recebeu depois de informação? Que essa senhora, ela morava no Leblon. Sim, Então ela tinha Dona uma Helena, condição. que mora no Leblon, né, meu amor? 380 ali não fez a falta ali, Nossa, né? mas eu fiquei… Achei que ia ser, mas ela até mandou a foto da bolsa bonitinha, mas assim, pra você tirar do nada, 380 É porque conto. não estava esperando, Não tava né? esperando. Achou que seria um presente. Uma coisa que eu comprei e não esperava que fosse o preço que foi, e até hoje, assim, pra mim é uma história boa, é um arrependimento que eu carrego. Foi o macaquinho, chaveirinho de macaquinho da Kipling que eu comprei na Melissa, que a moça falou, leva junto com a Melissa que você comprou. Eu falei, então tá bom. E foi assim, eu não lembro se era 12 Patricinha, ou R$32. E aí eu fiquei sem graça e comprei, não só pra mim, como pra Letícia. Letícia tem um macaquinho da Kipling dela até hoje, que é o Tem. chaveirinho. Detalhe, nem a mochila da você Kipling eu tinha, né? mas fiz essa graça de comprar o chaveiro. Mas a vendedora, ela viu assim, vou pegar É, sabe? essa boba Que a gente- aqui. Hoje em dia não sou tão bobinha. Até ontem eu era. Mas hoje não mais, né, Pri? Já outra mulher. Vou encerrar o nosso cafezinho com a da Beatriz. Ser chamada de pau no cu pela minha chefe. Só, aí entre aspas, né? Porque eu não queria ir na festa da empresa, que seria num lugar estilo Clube das Mulheres, com o homem fazendo strip. E não poder responder à altura. Ou seja, ela foi chamada de pau no cu e ela ainda não Porque respondeu à é altura. chefe. Chorei? Sim. Agora dou risada? Também. Ai, Isso me lembrou um lugar que eu trabalhei. E aí enfim, já faz muitos anos isso. E uma ex-chefe também, eu não lembro qual que era a situação. Mas aí ela virou e falou pra minha colega. Minha colega tava reivindicando alguma coisa, sabe? Do Uhum. tipo, ai, nossa, a gente, putz, tá ficando… Eu não lembro de fato o que era, mas, nossa, a gente tá ficando depois do horário todos os dias, tem que ver, né? Aí, essa minha chefe virou e falou assim, nossa, como assim? Vocês só pensam em vocês. E aí, disse assim pra ela e fez aquele gesto de se fudeu, sabe? Sim. Na hora de botar no meu cozinho, vocês querem. Gente. Cara, a gente ficou tão em choque. Eu era bem nova, sabe? Porque talvez hoje eu tivesse uma outra postura ali diante dessa cena. Sim. Mas eu sei que essa minha amiga virou e falou assim, esse vai ser o nível da conversa? Eu achei ela muito bucetuda, porque ela virou e falou Sim. assim, esse vai ser o nível da conversa? E aí a minha chefe continuou, não. Ela foi, pegou a bolsa dela e falou assim, tchau, tô Me indo. retiro. Me retiro. E saiu. A gente ficou assim, ó, meu Deus, o que Nossa, aconteceu? E aí, essa minha chefe saiu atrás, volta aqui, não sei o que, nananã. Vai tomar no seu cozinho. Não, e ela nem falou. Ela Ah. desceu o elevador e não voltou. Acabou ali a Ai. relação. Eu achei ótimo. Mas olha Sim, isso aí é falta de respeito. como que uma pessoa, ela se acha no direito, ainda mais numa posição que ela tá, de falar sim pra uma funcionária, sabe? Nossa. E aí foi isso. Eu nunca passei por isso de a pessoa passar do ponto, né? De falar assim, palavrão, mas já ouvi gente chamando de burra. Tipo, nossa, sua burra, não sabe fazer. Teve uma vez que eu entrei numa empresa que eu fiquei 20 dias, porque não deu. Que no primeiro dia eu fiz o treinamento. E aí fui no primeiro dia, fui dar bom dia pra supervisora. Falei, bom dia. Cheguei, tipo, não sabia nada. Ela tinha que me passar o serviço. Aí falou, ó, sua cadeirinha ali, nem me deu bom dia. Aí eu sentei. Só que eu não sabia nem como é que ligava o sistema, não me falou. Aí ela chegou assim, você tá vendo que todo mundo já tá trabalhando? Você não vai começar, não? Aí, meu amor, eu falei, alguém veio me ajudar? Alguém tá aqui pra me ajudar? Porque eu cheguei hoje. Eu respondi. Aí, o que eu fiz também? Saí, terminei o meu dia, fui embora, não voltei nunca mais. Ainda fiz, na hora que eu pedi a minha demissão, escrevi lá na carta que tinha que fazer carta, o porquê que a gente estava saindo. E eu falei, empresa péssima, escrevi tudo. Escrachei Botou a boca tudo, no botei. trombone. Se tiver lá, tá minha cartinha, que eu falei tudo que eu sentia no meu coração. Tá certo, Pri. Eu lembrei de um lugar que eu trabalhei que era comércio, né? E comércio, quem já passou pelo comércio sabe que trabalho é rabuda. Só que hoje, muitos anos também depois que se passaram, na verdade, nem
foi preciso muitos anos para eu olhar para trás e falar, caraca, eu ria muito ali naquela loja. Tipo assim, era muito engraçado. A gente trabalhava pra caramba, trabalhava, ralava a beça, ralava. Mas a gente Tinha seu se momento, divertia né? na mesma proporção. Era muito engraçado. E aí ficou também essa memória pra equilibrar ali. É aquele meme, né? Meu trabalho tá me matando. Aí filma vocês dando gargalhada, deitado, rolando. Fazendo guerrinha de chão. elástico no estoque a gente Muito fazia. bom. Era isso. Finalizamos? Fechamos o nosso cafezinho? Finalizamos. Chegou a hora dele, o nosso... Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon. Posso começar? Eu ia falar se eu podia começar, porque você tá começando em todas, mas pode. Não, eu ia dizer que quando a Raíla vem para São Paulo, a gente não grava em estúdio, né? A gente grava aqui em casa, na sala. E aí eu fico meio tímida, porque eu fico pensando, será que os vizinhos escutam E o você nosso fica papo? tensa. E você acha que eu não percebi? Quer gravar um Brau amanhã só porque você não vai estar em casa? Que você não pior vai. que não, isso daí não, é por conta de horário. Você vai soltar a tua voz e aí tem horário, meu amor. Se for tá. depois, acho que das 10 horas, complica. Por isso que, ó, na minha casa eu bato roupa meia-noite, boto máquina pra bater, não isso atrapalha Nossa, que não atrapalha ninguém. ninguém. Não atrapalha. Você que pensa. Não atrapalha. Minha máquina é silenciosa, meu amor. Raíla. Não atrapalha. Larga de ser mentirosa. Ih, o E bairro é de você quem? falou que olha só, gente, como que são vizinhos sem noção. Não, Que o Pedro coloca faz vitamina, liga liquidificador meia-noite, 1h da manhã. faz isso lá. O vizinho faz obra, eu não vou poder bater minha roupa? Sério, meu Deus do céu. Isso é uma coisa que eu não sinto Eu falta, assim, não. ó, de morar em bairro de casa. Entendeu? Não. Eu prefiro casa, Porque porque... aí você pode ser mal educada. Não é mal né? educada, você não tá lá no meu bairro, você não sabe como que é a vizinhança. Então se recolha, por gentileza. Ah. O meu momento é que eu estava reparando, não sei se é impressão minha, mas eu fico socadinha no vídeo. Não sei por quê. Você é baixinha, Raíla. Não, mas parece que tipo assim, Você se encolhe. 5 centímetros da cintura pro pescoço, não sei por que eu tenho essa impressão. Eu acho que não, acho que é impressão sua mesmo. Meu momento é meio merda hoje. É o que eu fico pensando. Finalizamos? Finalizamos, Se Pri. você gostou desse episódio, não esqueça de comentar o que achou. Tá escutando pelo Spotify? Utiliza a caixinha, compartilha com a gente um momento aí da tua vida que foi ruim de viver, mas foi bom de contar hoje, você dá risada, porque essa é a lei da vida, né? Depois que passa, A gente a tem gente que rir tem que dar uma risada, né? da merda da vida. O que dá pra rir, dá pra chorar. Se a vida te der um limão... O que dá pra rir, dá pra chorar. Vai, canta aí, eu vou fazendo... E eu vou fazendo um poema, vai. Sacudinho, Faz mais baixo. Sacudinho, Se a vida te der um limão, você corte e faça uma bela de uma limonada. Que dá pra E é rir, isso. dá pra chorar. E com açúcar, pra ficar mais docinha. Beijo e até a próxima. Um beijo, um queijo e uma manteiga.